Fala aí, turma, bom? Tô bom demais, bora lá, ó. Fim da União Soviética. Vou dar o contexto do que é e bora lá. A União Soviética ela foi formada em 1922, após a Guerra Civil Russa, que foi uma nação que existiu até 91, quando foi dissolvida. E se chamava de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e era uma nação socialista que surgiu como resultado direto da Revolução Russa de 1917. E a formação da União Soviética foi resultado da consolidação de poder dos bolcheviques sobre o território do antigo Império Russo, que era bem vasto. E foi formada por 15 nações que conquistaram sua independência depois que a União foi dissolvida e reuniram-se no que a gente conhece como Comunidade dos Estados Independentes, ou CEI, C-E-I. E é isso. Passar pro meu mano Valente aí, ó. Pega aí, ó. Por ser a primeira nação socialista da história, a União Soviética foi o símbolo dessa ideologia em todo o mundo e ocupou a posição de potência durante a Guerra Fria. A União Soviética era uma nação que agrupou 15 nações diferentes em apenas um território. Com a dissolução, essas nações conquistaram sua independência. A maior nação soviética é a Rússia, pois herdou o legado soviético e ainda hoje lida com a existência de inúmeros movimentos de autodeterminação em seu território. Na década de 1970 para 1980, a União Soviética estava em crise, a chamada Era da Estagnação. Sob a liderança de Leonid Brezhnev, o país suprimiu diversas reformas do seu antecessor Nikita Khrushchev. Para o historiador Robert Steffens, isso causou menor mobilização social e queda na produtividade na economia. O foco do governo Brezhnev foi a indústria pesada e militar. O governo era cada vez mais centralizado e autoritário, especialmente após a Primavera de Praga, em 1968, quando a República Tcheca adotou reformas que desagradaram Moscou. Internacionalmente, para evitar que os países de sua esfera de influência desobedecessem Moscou, foi instituído a doutrina Brezhnev, uma diretriz política que autorizava a União Soviética a manter o apoio em suas fronteiras. Com essa suposta justificativa, a União Soviética interviu em sua vizinha, o Afeganistão, em 1979. Essa é uma guerra que podemos ver especialmente no futuro, apelidada de Afeganistão Soviético, pelo alto número de mortes decorrentes de guerrilhas realizadas pelos islâmicos. Com a invasão soviética no Afeganistão nos anos 80, o mundo ocidental condenou a ação, tirando a União Soviética das Olimpíadas. No mesmo ano, nos anos 80, Brezhnev faleceu de graves doenças. A União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi uma nação socialista que existiu entre os anos de 1922 e 1991. Então, pessoal, a União Soviética, ela surge como um resultado direto do processo revolucionário russo, ou seja, aquele momento em que a gente tem a transição de um modelo czarista para um modelo republicano no ano de 1917. Neste contexto, Vladimir Lenin, líder bolchevique, derruba o recém-instalado governo provisório de Kerensky e acaba instalando um modelo socialista naquele país. Dessa forma, a ascensão de Vladimir Lenin ao poder da Rússia contribuiu então para a consolidação do socialismo ali naquele momento. É importante a gente falar que a consolidação do socialismo na Rússia fez com que a Rússia se tornasse o grande símbolo do socialismo mundialmente falando. Inclusive, durante a Guerra Fria, que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, a Rússia foi a maior representante e líder do bloco socialista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram formadas por 15 repúblicas, 15 países. Vamos falar desses países, mas eu preciso da minha colinha aqui, Dalila. Vamos lá, gente, vamos acompanhando aí. Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia,
Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Uzbequistão. Ufa, quase que não saiu. Obrigada, Dalila. Dessas 15 nações, é importante a gente lembrar que as nações bálticas, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, elas só fazem parte da União Soviética a partir dos anos de 1940. As repúblicas soviéticas, elas englobavam uma grande diversidade étnica e cultural. E a mais importante delas, é claro, foi a Rússia. Então, pessoal, a União Soviética, ela teve ao todo 7 líderes. Vamos lá? O primeiro foi Vladimir Lenin, que governou entre 1917 e 1924. O segundo foi Joseph Stalin, entre 1924 e 1953. Depois nós tivemos Nikita Khrushchev, de 1953 a 1964. Depois a gente vai ter o governo do Brezhnev, de 1964 até 1982. Após Andropov, 82-84. Chernenko, 84-1985. E, por fim, o último líder da União Soviética, Gorbachev, que foi de 85 até o colapso da União Soviética em 1991. E ó, não repara a minha pronúncia não, porque russo, né, gente? É bem difícil. Então, os primeiros sinais de crise da União Soviética, eles começaram ainda durante o governo Brezhnev, quando a União Soviética começa a apresentar sinais de decadência, sinais de crise. Então, a crise da União Soviética, ela começa ali no final da década de 1970. Só que essa crise, ela não foi sentida desde seu começo, até pela quantidade de dinheiro que entrava devido à venda de petróleo, à venda de ouro. Essa crise, ela começa a ser sentida mais lá na década de 80 e não na década de 70, quando ela começou. A situação de crise da União Soviética, ela se agrava ainda mais quando o país resolve invadir, então, o Afeganistão, para manter um regime de esquerda, para tentar manter um regime de esquerda ali naquela região. O que então faz com que a crise seja aprofundada naquele momento. Então, quando Brezhnev morreu e ele foi substituído pelo Andropov, essa crise só foi se agravando e ela ficou ainda pior no ano de 1986, quando aconteceu o grave acidente nuclear em Chernobyl, que deixou uma grave consequência para a imagem russa naquele momento ali e que, claro, contribuiu de maneira decisiva para o colapso da União Soviética em 1991. Então, pessoal...